Os dois livros que eu usei para pesquisar, Os Mecanismos da Mediunidade e Ação e Reação de André Luiz. Qual é o objetivo? Animar que vocês leiam os livros, tá? Vai ser um resumo dos resumos, mas eu escolhi assim alguns que desperta a curiosidade. Então, o intuito é justamente que as obras de André Luiz sejam lidas. E essa obra em especial, eu tenho o maior carinho por ela, eu acho muito interessante, tá? Então, vamos começar. Tem um dito popular que diz que vingança é um prato que se come frio. Engraçado que isso não estava no meio do meu estudo, mas ontem eu ouvi uma notícia que falava sobre isso, uma notícia internacional que vocês devem ter ouvido também. E aí eu fiquei imaginando, né? Vingança é um prato que se come frio. Vamos dizer que um espírito, porque logicamente quem pensa não é o corpo, quem pensa é o espírito, né? Na verdade nós só temos o corpo, mas quem comanda é o espírito. Vamos dizer que um espírito, por algum motivo, ele queira se vingar. Então o que ele faz? Ele desenha na mente todos os passos para aquela vingança, e é através do pensamento. Todos os passos, as imagens são até coloridas, passo a passo ele vai arquitetando aquela vingança. Como é um prato que se come frio, vamos dizer que ele esquece, prefere então não se vingar. Mas o problema é que o pensamento é uma arma poderosa, e esse pensamento dele já está registrado, já está lá. Aí o que acontece? Nós temos os nossos afins. Quem são os nossos afins? Aqueles que pensam igual. Então, no decorrer do tempo que ele esperava esfriar, né, para pegar o seu algoz desprevenido, mas ele se arrepende, mas ele já cometeu um erro ao pensar, ao arquitetar. Então os afins que pensam igual vão engrossando essa onda, tá? Começa a pensar da mesma forma que tem um desafeto que eles querem se vingar. Então vai engrossando essa onda eletromagnética que é o pensamento. E aí o que acontece? Em algum momento, em algum lugar, aquilo vai acontecer. Acreditem nisso. Por quê? Porque o pensamento é uma energia poderosa. O nosso pensamento parece que tem vida própria. Já notaram isso? Quando você está muito bem em casa, fazendo as coisas, vem aqueles pensamentos todos assim, parece que tem vida própria. Mas somos nós que comandamos o pensamento. E ele é poderoso, ele cria, ele fortalece aquela imagem e fica. Isso tudo está nas obras de André Luiz, que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Vamos à nossa próxima, por favor. É a primeira vez que eu faço isso, viu? Botando o computador aqui. Ele não quer ir, João. Olha só. Ele não quer ir com a apresentação de slides. Vamos lá, do começo. Foi. Pronto. Foi. Então vamos lá. Toda agitação produz ondas. Então o que é o nosso pensamento? O nosso pensamento são ondas eletromagnéticas. São ondas que nós, todas as vezes que pensamos, por menor que seja o pensamento, ela produz ondas. E essas ondas são poderosas. E elas ficam gravadas, elas não são desfeitas. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Porque nós atraímos da mesma forma que nós emitimos, nós atraímos também. Então uma frase que emitimos, um instrumento que vibra, uma música, né? O mecanismo da mediunidade, no capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Eu coloquei
para que vocês possam ver que as obras de André Luiz, em uma obra, ele explica o que vai acontecer na outra. Então, eu estou começando com um pensamento, porque ação e reação tem tudo a ver. Porque temos o nosso livre-arbítrio, né? Que não é tão livre assim. Que nós somos responsáveis. Nós temos esse atributo nosso, mas é para ser usado com responsabilidade. Às vezes nos equivocamos e fazemos escolhas erradas. E quando fazemos as escolhas erradas, é quando nós criamos o nosso débito. Bom, ação do pensamento. O controle do nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. Nós não temos como escapar dessa responsabilidade. Tanto que aquela historinha que eu inventei no início, do prato que se come frio, que é a vingança, ele que pensou primeiro e que ficou registrado, mas ele não, no final ele desiste da vingança, mas ele foi culpado, porque o pensamento dele angariou fãs, que foi aderindo ao pensamento que ele, aquelas ondas eletromagnéticas que são, ele é uma energia poderosa, que é o nosso pensamento. Vamos imaginar todos pensando coisas boas. Vamos imaginar aqui o grupo todo em oração por alguma coisa, por alguém. Imagina a força que isso tem. Por isso que nós sempre falamos, né? Vamos fazer uma corrente de oração. Porque quando nós pensamos no bem, o bem vem. E quando nós pensamos no mal, ele também virá. Porque o quê? É o que nós praticamos no nosso dia a dia, é o que vem para nós. Bom, a matéria mental é um instrumento da vontade. Quando nós pensamos, é o que nós queremos, não é? Quando nós pensamos, é aquilo que nós estamos querendo no momento. A alma cria o seu próprio estado mental. Nós vivemos dentro da nossa própria onda mental. A nossa vida é criada por nós, todos os nossos passos. Porque nós pensamos. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma excursão. Não passa tudo aquilo pela nossa cabeça? Aquele filmezinho, o que nós vamos fazer primeiro, o que nós vamos levar na mala, quem vai junto, o que eu quero fazer lá. Não é um filmezinho? Então, nós estamos criando ali imagens que vão ficar. Porque o pensamento, o poder dele é de criação. Ele cria, mantém e nutre. Quando as pessoas pensam em vingança, por exemplo, que eu acho que é mais pesado, fica pensando naquilo, sabe aquilo que fica te torturando? E o espírito está lá só pensando e maquinando como ele vai fazer aquilo. Ele está criando uma onda. E essa onda vai ser fortalecida por outros afins, por outros espíritos que pensam igual a ele. Então nós estamos atraindo para nós o quê? A vitória ou a derrota, a felicidade ou a tristeza. É o nosso karma, é o nosso débito. O nosso pensamento, na hora que nós fazemos nossa escolha, ele está fazendo o quê? Ele está atraindo para nós aquela energia. Então é controlar o pensamento. Isso aí é que é difícil, né? Também no capítulo 4 de Mecanismo da Mediunidade. A nossa mente tem poder de criação. Tanto que quando a gente sai de casa de manhã para trabalhar, o que nós pensamos? Que o dia seja maravilhoso, fazendo nossa oração. Vou encontrar uma vaga para estacionar o carro. Hoje eu vou parar em todas as faixas, vou deixar o pedestre passar. Não vou ficar nervosa, não vou, com o vidro fechado, falar coisas que não devo falar. Não é assim? Então a gente se prepara. Nós que temos o conhecimento, a gente se prepara para aquele dia. E isso fortalece, nos fortalece. Se nós pensarmos positivo sempre, nós vamos atrair coisas positivas. Mas se a gente sair assim, igual aquele bichinho, né? Ô vida, ô azar, mais um dia, o que vai acontecer nesse dia? O pneu vai furar, vou pegar a garrafa. Está fazendo o quê? Está atraindo. Atraindo justamente aquilo que nós estamos pensando. Porque o pensamento cria, nutre, alimenta, mantém aquela imagem. E nós atraímos isso. Geramos com o pensamento formas, ideias e ondas vibratórias. Somos uma grande rede. Então vamos aproveitar essa noite para ser uma grande rede, né? Bem,
Um laguinho. Ação e Reação, capítulo 2, André Luiz dá o exemplo de um lago. Vamos dizer que nós estamos assim na frente de um lago, caminhando, e aí um lago. Qual a vontade que dá? Jogar uma pedrinha, não é? Não dá vontade? Eu sei que com calor dá vontade de entrar. Vamos jogar uma pedrinha no lago? Quando nós jogamos a pedrinha, o que que acontece? Não forma aquela ondinha? Forma aquela ondinha. Aí, não satisfeito, vamos jogar uma pedrinha maior para ver o que que acontece? Aí a gente joga uma pedrinha maior porque a gente quer ver uma ondinha maior. Ou a gente joga uma pedra grande, vai lá no fundo, aí levanta aquela poeira. André Luiz diz que a nossa mente é igual um lago de águas revoltas. Não é verdade? Eu digo que minha mente é barulhenta, que eu penso várias coisas ao mesmo tempo. E tentando sempre pensar coisas boas, né? Mente barulhenta, pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele faz essa comparação do lago. Então, o que a gente poderia dizer que seria essa pedra? Essa pedra seria o nosso impulso mental. Quando nós jogamos a pedra que faz a ondinha, são os impulsos eletromagnéticos. É energia pura. Nós somos energia pura. Nós ainda não sabemos usar toda a nossa potência energética. Porque ainda é perigoso, né? Muita gente não saberia usar. Tem que usar com sabedoria. Então, o lago seria essa mente, onde nós jogamos com o impulso mental bem de repente, e a mesma forma, já notou como uma ondinha se forma, ela também volta? E quando tem alguma coisa no lago que é remexido com aquele impulso da pedra, uma plantinha, não é? Nós mudamos isso. Eu não me lembro o capítulo, mas quem estuda na casa às quartas-feiras, que a equipe de André Luiz está saindo a serviço e fala dos pensamentos dos encarnados, não é? Por quê? Porque todos esses pensamentos é uma energia, pode ser uma massa negra, pegajosa, lá no astral, ou como também pode ser uma luz muito bonita, que ajuda, que clareia. Então, ele alerta sobre isso, sobre o que nós pensamos, o cuidado. Então, nós temos o livre-arbítrio. Por que eu estou fazendo a comparação entre uma coisa e outra? Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito de fazer escolhas. Mas nem sempre nós fazemos escolhas coerentes no momento, tá? E não é tão livre assim, porque gera consequência. O livre-arbítrio gera consequência que nós podemos dizer que é ação e reação. Então, temos que ter cuidado na hora de fazer as escolhas. Porque não passa pelo pensamento essas escolhas? Quando nós vamos fazer nossas escolhas, eu estou com 2 propostas de trabalho. Nós não vamos mentalizar várias coisas dos 2 trabalhos para ver qual será a minha escolha? Então, tudo passa pelo pensamento. Se eu vou construir uma cadeira, um banco, primeiro passa pela cabeça, pelo pensamento. Primeiro eu tenho que ver o que eu vou precisar, como eu vou fazer. Tudo passa pelo pensamento. Vamos lá. Imagina o pensamento, essa força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, sabia? As ondas eletromagnéticas que nós emitimos através do pensamento supera a da luz, a velocidade da luz, alimentadas pelo combustível de nosso desejo. Nós alimentamos os nossos pensamentos com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Então aqui o grande recado de André Luiz: cuidado com o pensamento, cuidado com aquilo que nós pensamos. Vamos lá. Nós vivemos numa família, estamos aqui numa outra família religiosa, né? Local de trabalho. Então, qual é o clima nesses locais? Qual é o clima do meu local de trabalho? Tem um reclamão, tem um chato, um enjoado, não é? Então, a gente já vai para o trabalho com aquele sentimento.
Então a gente acaba tendo um grupo que você se afiniza mais. A mesma coisa no grupo religioso, não é? Os grupos religiosos sempre tem aquele grupo que é mais chegado, aquele grupo que fica mais afastado, mas é o quê? Uma forma de pensar. A gente se afiniza pela forma de pensar, pela forma como nós pensamos. O local de trabalho, por exemplo, às vezes você perde a cabeça, assim, de repente, com algum irmãozinho que te tira do sério, não é? Ou mexe no seu almoço, na sua marmita. Tem muito disso, né? Aquela geladeira que é comunitária, e tem gente que coloca etiqueta, né? Meu, né? O nome, porque o iogurte desaparece. Então, o clima do local de trabalho também define muito sobre nós. E o clima familiar, não é? Clima familiar, então, porque nós sabemos que a família, nós somos reunidos ali porque temos necessidade de estarmos juntos naquele grupo familiar. Temos necessidade de quê? De amar e nos perdoar. Então tem aquele irmão que é chato, que te irrita profundamente, que pega a sua roupa, que usa a sua roupa, não é? Então nós vamos nos afinizando com o quê? Será que nós conseguimos sair dessa onda mental, dessa sugestão coletiva que André Luiz diz que existe? Aqui não existe agora uma onda mental? A nossa família, o nosso local de trabalho, vizinhos, esqueci, né? Porque vizinho também não é mole não, né? É merecimento. Então, será que nós conseguimos sair dessa onda coletiva de pensar e ter uma onda própria? André Luiz diz que é o nosso desafio, manter uma onda mental individual. Ele diz que é o desafio de cada um de nós. Viver seguindo a nossa própria onda mental. Ele diz que é a maior dificuldade que tem. Quer dizer, você não ser levado pela opinião de ninguém, você ter suas próprias opiniões, você observar, é isso realmente que eu quero, é isso, assim que eu quero pensar, não é? Então ele diz que esse é o grande desafio nosso, ter uma onda mental própria, individual, de acordo com aquilo que nós acreditamos, e não indo na onda do barco, porque o pensamento ele cria forma. Uma coisa que nós somos sempre apanhados é televisão, propaganda. Bem, o que está se usando agora, né, Deise? A cor verde está na moda, viu, João? Nós que estamos de verde. A cor verde é a cor do momento. Nós acompanhamos a moda. As mangas são bufantes, largas. Nós temos essa tendência de seguir a onda da propaganda. Não temos? O sabão em pó que é melhor, aquele que clareia, aquela marca. Nós temos essa propensão de seguir essas ondas. Por quê? Porque é a propaganda. A propaganda existe justamente para tirar dessa onda que o André Luiz diz que é difícil seguirmos, que é a nossa individual própria nossa, tá? Bom, a ideoplastia é o nome que dá ao pensamento como forma criadora. Nós criamos através do pensamento formas, tá? Então, por isso que ele tem que ser vigiado. Ele não pode ter vida própria, como eu costumo dizer. Não pode ter mente barulhenta, como às vezes nós temos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e vem aquele pensamento que não tem nada a ver. Não, esse pensamento não é meu. Sai rápido. Entra em oração, não fixa nele, porque realmente nós somos apanhados. Nós, que eu digo, é o espírito, porque quem pensa é o espírito, não é o corpo. Bem, cada alma vive e respira na atmosfera mental que estabelece para si mesmo. Nós vivemos a vida que nós pensamos, nós vivemos a vida que nós acreditamos ser a correta.
Por quê? Porque passa pelo pensamento primeiro. Em qualquer ponto do universo, todas as pessoas vão formar seu ritmo de vida de acordo com aquilo que ela pensa. Então, por isso que é importante ter atenção ao pensamento. E o mais interessante, quando André Luiz fala que o espírito é constrangido a viver no centro de suas criações. Quando reclama que vida é essa, por que eu estou passando por isso, por que tanta dificuldade, quem criou? Fomos nós. A criação é nossa, tá? E essas criações vai trazendo os nossos débitos, que nós teremos que reparar ao longo das reencarnações. A lei de causa e efeito é a conta do destino. Quem é que acredita em destino aí? Ah, isso é destino. Os fatalistas acreditam, né? Ah, isso é uma fatalidade. Isso aconteceu, não estava previsto. Não, não tem fatalidade. Tem causa e efeito, ação e reação. Nós pensamos, nós criamos a atmosfera que nós vivemos nela. Não existe destino. Porque nós fazemos nossas escolhas, com quem nós vamos namorar, com quem nós vamos casar, quantos filhos nós teremos, não é? Como será a nossa casa, como é que anda a nossa casa? A nossa casa é harmoniosa? Tem harmonia? Ou nós vivemos brigando, discutindo, atraindo energias pesadas? Tudo vem pelo pensamento. Então, o destino é igual às nossas criações mentais. Nós criamos o nosso destino. Não temos como escapar dele pensando que é Deus que fez assim. Tinha que ser desse jeito. Não, não tinha. Nós podemos modificar isso que as pessoas chamam de destino. O livre-arbítrio determina a nossa conduta e gera responsabilidade. Por isso que eu digo, ele não é tão livre assim. O livre-arbítrio gera muita responsabilidade. Então não tem como pensar que o livre-arbítrio, né, veio por um acaso. Posso escolher. Nós temos várias. Vamos escolher essa? Pensei. Não vai ser bom. Então nós temos algumas hipóteses, temos que escolher uma. E às vezes nós somos infelizes na hora dessa escolha. Estamos numa situação mediana, a situação mediana de evolução, podendo mudar nosso quadro de tarefas. Qual seria esse quadro de tarefas? O que nós temos? Cada um de nós aqui tem um quadro de tarefas diferente, certo? Nossa vida é totalmente diferente uma dos outros. A nossa forma de pensar é diferente. Então, André, no livro Ação e Reação, ele fala desses débitos, desses resgates, dessas dívidas. E é muito interessante. E agora eu tenho que ler minha colinha, tá? Porque tem nome, para não errar o nome das crianças. O débito estacionário. O débito estacionário era uma mãe chamada de Poliana e um filho Sabino. Então eles tinham, durante reencarnações anteriores, eles tinham débitos. Eles eram muito ricos e maltratavam muitas pessoas, usavam o dinheiro de forma errada, o poder de forma errada e viviam em plena riqueza material. Eles então adquirem, através das suas atitudes, o que eles vão adquirir? Débitos. Então, eles nascem numa nova reencarnação como mãe e filho, que é justamente a Poliana e o Sabino filho. Então, como nasce o Sabino? O Sabino nasce anão, todo deformado, a parte mental totalmente defeituosa. Ele traz, como se fosse, o André Luiz coloca como se fosse um monstrinho, tá? E eles vivem num casebre, pelo que ele relata no livro, ele num casebre assim, de extrema pobreza material. Então o Sabino está lá num canto, em cima de eles não tinham conforto nenhum. E a mãe exausta. Por quê? Vieram juntos porque o compromisso dela era cuidar dele. A mãe já estava exausta, doente, então ela começa a passar mal.
Aí é que vem, né, a espiritualidade. A espiritualidade sempre de olho nas nossas vidas. Nós não vivemos sós, né? Uma multidão de espíritos nos observa. Então ele já estava na observação daqueles dois, porque era uma prova difícil. Então eles já estavam observando. Nisso, eles avisam rapidamente a equipe que ela iria desencarnar, que ela não suportava mais aquela vida. Olha só, isso aí é resumo dos resumos, tá, gente? Tem muitos detalhes interessantes. É justamente para aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês leiam o livro todo. Então a espiritualidade vem rapidamente, começa a dar passes na mãe e vê uma jarra de água, eles fluidificam a água, magnetizam a água, colocam ali um remédio e faz com que ela sinta sede. O passe que eles deram nela para que ela sinta sede, para que ela possa tomar a água e melhorar. Porque ela não poderia, naquele momento, desencarnar. Não fazia parte do planejamento. Porque o que seria do Sabino? Então, ela é assistida naquele momento, ela toma o medicamento, melhora, dorme. Então, ela é retirada do corpo, não é isso? Que acontece quando nós dormimos? O espírito sai. E eles começam então a conversar com ela, levam do lado de fora, conversam e ela retorna. Então eles começam a ver a situação do Sabino. Então eles conseguem ver que o Sabino, a mente do Sabino, ele dá o nome ao André Luiz, enovelado, como se fosse um novelo, tá? Circuito fechado. Ele só pensava naquilo. Na época que ele era rico, as festas, o que eles faziam, ele só pensava naquilo. Ele não conseguia pensar no que a vida lhe propõe naquela encarnação, que era o arrependimento, a mudança, ele não conseguia pensar. Então ele chama, olha só, de débito estacionário. Ele parou, ele não tinha como mais progredir. Então o que eles fazem? Está na hora do Sabino partir, vir para o plano espiritual. E eles então, é muito bonito quando o Sabino é recebido pela equipe com muita misericórdia, tá? Misericórdia divina, de receber, né, aquele ser tão sofrido, mas sofrido a gente sabe que pelas próprias contas que ele não resgatou, tá? Mas ele não deixou de ser assistido em momento nenhum. Só que a reencarnação dele vai parar aí, o débito dele e da mãe, porque estavam juntos, porque eles tinham que resgatar juntos. Então, ele teria então que retornar mesmo, ficaria para uma próxima reencarnação, tá? Então, esse aí é o débito estacionário. Ele não progrediu nada no débito dele. Vamos tentar progredir nos nossos, né? O resgate interrompido. Marcela e Del. E o Del, um casal, tá? Bego vai gostar dessa. Escolhi para você. Eles eram casados, tinham 3 filhos. E o Ildel, ele saía à noite, vivia, né, com muitas mulheres, chegava em casa bêbado, maltratava ela e maltratava o filho, que era Roberto. E eles tinham também 2 meninas, Sônia e Márcia. A Sônia e Márcia ele amava, adorava, abraçava, beijava. E o Roberto ele maltratava. E todas as vezes que ele batia na Marcela, o Roberto vinha em socorro para ajudar a mãe. E ele odiava esse filho, tá? E aí, no decorrer, né, ele planeja junto com a amante, ele matar a Marcela. Ele iria matar a Marcela, que aí ele se livrava dela, não é? E ficaria com a amante. Só que quando ele chega com a arma na porta do quarto, a espiritualidade já corre, né? A espiritualidade está tomando conta. Então ele chega, corre no quarto e traz o perispírito da menina de volta, porque ele amava as meninas, né? A menina tinha que acordar para ver ele com a arma na porta do quarto para matar a Marcela. Então, rapidamente, a menina veio: papai, não faça isso.
Aí a Marcela acorda, vê ele com a arma na mão, e ele diz que ia cometer suicídio, porque ele não aguentava mais aquela vida se ela não desse a separação. Então ela diz que tudo bem, para que você não faça isso, eu lhe dou a separação. E aí a espiritualidade ajuda ela, logicamente, porque ela aí vai ficar com 3 crianças. Por que isso tudo? Numa vida anterior, tá? Ela era casada com ele, Marcela Ildel, com outros nomes, casada com ele. E ele começou a namorar outra, que tinha uma irmã mais ou menos da mesma idade. Ele acaba ficando com as duas e deixando a esposa. A esposa nova já tinha se separado dele, casou de novo com um homem muito bom, estava muito feliz. Só que aí ele fica doente. Sabe aquela história do marido que fica doente e volta para a ex cuidar? Mais ou menos isso. Ele volta para ela cuidar, ela não aceita, porque ela já estava casada, tá? Ele não aceitando, o que ele faz? Ele mata o marido dela. Vindo para a história primeira, quem é o marido dela que ele matou? O filho que ele não gostava, que ele odiava. E as duas meninas, as duas filhas, que é a Sônia e a Márcia, são as duas que ele acabou casando com as duas, vivia junto com as duas. Então ele amava as duas meninas e detestava o menino. Agora, Bego, esse casamento, séculos para conseguir e ainda não conseguiram. Séculos tentando para dar certo, para o Ildel ir até o final do casamento. Séculos, olha como uma prova dura. Séculos. E talvez uma coisa simples, né? Séculos. E ele, não, desencarna, volta e continua. Estão há séculos tentando. Eles estão há séculos tentando. E não conseguem ir com o casamento até o final. Aí, gente, a gente pensa nas malas que nós deixamos por aí. Melhor deixar para lá. Bom, esse resgate é interrompido, tá vendo? Outra vez interrompido, quer dizer, mais uma vez a espiritualidade terá que replanejar. Olha o trabalho que nós damos. Aí vem o débito aliviado. O débito aliviado é um trabalhador de casa espírita. Olha que bonitinho. Adelino. Ó, uma gracinha, Adelino. Adelino, ótimo, caridoso, amável, ajudava todo mundo. Um amor de criatura. Trabalhando na casa. Ele tinha uns problemas na pele. Umas manchas muito avermelhadas, às vezes até sangrando. Ele não comprava seus remédios porque o dinheiro dele ele usava para ajudar outras pessoas. E a espiritualidade, é claro, né? A espiritualidade de olho, como sempre. A gente pensa que nós não estamos sendo ajudados. Nós estamos sendo ajudados nas nossas provas. Então ele, sendo olhado pela espiritualidade. Um grupo da espiritualidade chega na casa espírita e já tinha lá alguns desencarnados. Para quê? Para pedir à equipe, olha que bonitinho, pedir à equipe que ajudasse a Adelino, que a Adelino era muito bom, que homem bom. Olha, ele ajuda todos. Nós que somos desencarnados, nós fazemos pedido a eles pelos nossos entes queridos que ainda estão encarnados. Ele vai lá ajudar. Então ele precisa de ajuda. E uma senhora idosa aí vem pedindo a espiritualidade que o ajude, que ele sente dor, mas ele não compra os remédios. Aí os amigos espirituais avisam o seguinte: olha só, toda noite quando ele dorme, aí ele é atendido no plano espiritual pelos médicos. Nós levamos ele para ele ser atendido. Olha que bonitinho, né? Eles estão sempre nos ajudando. E aí ele vai para casa, fecha a casa espírita, vai para casa. Chegando em casa, uma casa simples, ele morava com a mãe e tinha uma filha
uma filhinha de 9, 10 anos mais ou menos, de um casamento que a mãe o abandonou. A mãe da criança abandonou ele ficou sozinho. E 2 garotos que ele criava, foram abandonados, ele criava esses 2 meninos. A equipe espiritual acompanha ele até a casa. Então, ele conversa com a mãe, acaricia a cabeça das crianças e vai dormir. Nisso que ele dorme, ele é retirado e é levado ao plano espiritual para preparar para a próxima tarefa. Olha só, é um débito aliviado para o que iria acontecer com ele. Ele volta para o corpo, né? E aí agora nós vamos ver por que ele passa por isso. Numa vida anterior, ele nasceu de uma escrava. E a escrava morre ao dar à luz a ele. E o fazendeiro muito rico, que é claro que o filho era do fazendeiro. E o fazendeiro não era nada dessas coisas, tá? Não foi porque adotou e cuidou, deu nome, deu tudo, não. Tinha muitos e muitos e muitos erros pela vida fora. Mas reconheceu e pegou o menino, registrou o nome dele e criou, deu as melhores escolas e botou toda a fortuna em nome do filho, desse filho. A mãe morreu no parto. A vida foi passando, ele era solteiro, o fazendeiro. Ele resolve fazer uma viagem à Europa. Na Europa ele conhece uma moça e ele resolve se casar com ela. Ele casa e volta. Eu estou rápido, porque não é para contar a história toda, né? É para contar somente o essencial, porque como eu já disse, é para vocês lerem o livro. Ele volta casado e desperta aí a atenção do filho. O filho começa, ela também, eles se apaixonam. Eles se apaixonam e resolvem então, os 2, a matar o pai. Tá? E eles conseguem de que forma? Com 2 capatazes da fazenda, ele conversa, resolve e o pai então é morto pelo filho e, quer dizer, pelos 2 capatazes, mas na verdade orquestrado pelo filho e pela madrasta. E aí eles se casam, tá? Só que o pai começou a obsediá-lo direto, sem parar, maciçamente ali. E ele resolve viajar para ver se saía daquele transtorno todo, mas não consegue. Ele volta e a obsessão do pai continua. Ele fica doente, vai para a cama, fica muito doente, desesperado, porque na verdade ele sentia as dores que ele provocou no pai, que o pai na verdade morreu queimado. Então ele sentia aquilo tudo, ele se arrepende do que ele fez com o pai. Nessa do arrependimento ele desencarna, mas ao desencarnar o pai continua obsediando, um sofrimento atroz, o leva com umbral e fico, até que um dia eles são retirados e levados para o plano espiritual para serem trabalhados, né? Então ele volta, o compromisso dele era voltar para uma vida diferente. Então, a menininha, que é filha dele na primeira fase da história, é a esposa do pai, a madrasta, que passou a ser filha do casamento dele. E os 2 meninos que ele eram os 2 capatazes, unidos para resgatarem no amor, né? Então, a equipe espiritual presente na casa o prepara na hora do sono, porque ele teria surpresas. Quando foi de manhã, alguém bate na porta. Quando ele vai abrir, era um bebê para que ele cuidasse. Quem é o bebê? Era o pai. Era o que ainda faltava para ele resgatar. Gente, dá lágrima nos olhos lendo, porque ele recebe aquele bebê, ele já sabia, porque ele foi preparado no plano espiritual. Aí pensa assim, deve estar aliviado por quê, né? Aliviado porque ele estava indo tão bem, paga tudo numa leva só.
faltava o pai, precisava voltar em outra vida. Então ele recebe aquele bebê, que é o pai, para se amar e para se perdoar. Assim é formado nossas famílias. Esse é o débito aliviado do nosso trabalhador de casa espírita, o Adelino. Bom, aí qual o próximo? Dívida expirante. Veio, fez tudo direitinho, certinho. É a última etapa. Acabou. Sem reclamar. Não é assim? A gente vem com uma prova, passa por ela, não reclama, acabou. Expira. Volta e vamos ver o que falta ainda. A dívida gravada é aquela história. Deve a Casa Bahia, não paga, vai na Americana, faz outra compra, também não paga. Não paga nada e só cresce a dívida. Essa aí é a dívida gravada. Então, o livro, gente, é uma benção, tá? Eu recomendo, justamente para que vocês possam ler com muito carinho. O resgate coletivo, quando espíritos que cometeram juntos ou separados dívidas com fatos semelhantes. Jogaram a pedrinha no mesmo dia, no mesmo lugar, no lago? Então, mais ou menos isso. Resolvem buscar o mesmo remédio na mesma hora, no mesmo lugar. É isso que nós estamos vendo aí, né? Prédio que desaba, avião que cai, não é? Com 200 passageiros, enchentes, né? Essas tragédias naturais. Então, é isso aí, é o resgate coletivo. Prepara-se todos, não é? Casos de avião que estava marcada a passagem, ele se atrasou na hora de acordar, não é isso? Aí perde o avião, entrou errado na lista. Assim é a lei de causa e efeito, é o que nós estamos falando hoje, não é? Justa e sábia como o próprio Criador. Ela é sábia. Nós não estamos sofrendo ou sofre sem razão alguma. Agora, o importante é passar pela prova de forma saudável. Não perguntando por quê, e sim para quê. O que eu tenho que aprender com isso? Qual a dívida que eu estou resgatando? Não é? Então, o importante é isso, é pensar que tudo, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. E o plano espiritual sempre presente nos ajudando, eles estão sempre nos ajudando. Bom, no ponto que nós estamos, tá? A nossa inteligência está bem desenvolvida e temos conhecimento suficiente, não temos? Para permitir, né, o homem julgar sabiamente o bem e o mal. Será que nós aqui não sabemos o que é bem e o que é mal? Será que aqui, nós que estamos assistindo palestra, estudo, não sabemos o que é certo e o que é errado? Eu acho que não, né? Nós não vamos poder chegar lá e dizer assim, eu não sabia. Nós sabíamos, tá? Então, o que disse Jesus? Perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Está lá na Revista Espírita. Será que nós nos encaixamos no que Jesus falou? Naquela época, aquelas pessoas, aqueles espíritos, sim, mas hoje não. Hoje nós temos conhecimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado e responder pelo errado que nós praticamos. Bom, no final disso tudo, a gente pode lembrar de Paulo de Tarso, quando ele disse, né? Totalmente desprovido de vaidade, né? Senhor, o que queres que eu faça? Não foi isso que ele falou? Um dia nós seremos espíritos puros também. Um dia nós também vamos falar que nem Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? Porque nós só faremos o quê? A vontade do Pai. Seremos espíritos puros. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, por terem me ouvido. Liberei umas provas aí com isso.
Amen.